Então, sobre a produção de camarões de água doce, desse gênero aí, que é o gênero dos Macrobrachium, tá? A gente usa muito essa espécie, então, essa espécie, que é o camarão Macrobrachium rosenberg, ou Rosenberg, alguns falam de um jeito, outros falam do outro, que também é conhecido como camarão da Malásia, gigante da Malásia. Ele é realmente gigante, né? Ele é um camarão enorme. Então, ele é um camarão de água doce, né? A gente pode ver ali na figura freshwater. Então, quando em inglês a gente fala freshwater, a gente sabe que é água doce. E ele é um prawn, né? Que dá para ver ali também escrito embaixo. O que é um prawn? São camarões muito grandes. Shrimp é camarão pequenininho. Prawns são esses camarões enormes, tá? E a gente vê que ele é um camarão que tem como característica essas duas garras grandes. A gente já comentou em outra aula sobre essa questão dele ter essas garras grandes, porque justamente eles são animais territorialistas que normalmente disputam as fêmeas, disputam o nicho, né, que ele vai, a região que ele vai se instalar, e por isso eles acabam brigando, né? Então eles têm essa garra como uma garra de proteção e de disputa por fêmeas, por território. Então a gente vê aqui que ele também é um decápoda, tá? Faz parte da mesma ordem dos decápodos, só que ele é da família dos palemonídeos, tá? Que são esses camarões de água doce. Então, olha só o tamanho desse daqui, né? Além dele ser grande, ele tem essa garra gigantesca aqui, que é uma garra tá bem escura já, né? Um azul bem escuro, quase um marrom. Eles têm esse dimorfismo sexual, onde a gente vê que os machos são maiores que as fêmeas, então eles atingem tamanhos maiores que as fêmeas, e eles têm essas garras maiores também que as fêmeas, né? A gente vê que a fêmea aqui embaixo, aqui na foto, ela é menor em tamanho e menor no tamanho da garra também, tá? E o macho aqui a gente vê que ele é maior e uma garra maior. Eles chegam a cerca de 30 centímetros. Então, imagina, meu palmo tem 20, né? Pensem aí na casa de vocês, ó. Pega teu palmo, pensa, tem 20 lá, né? Mais metade. Então, imagina um camarão desse tamanho, né? Um camarão bem grandão aí. Então, a distribuição geográfica. Tá vendo que eu fiz no modelinho que eu pedi que eu sugeri lá para vocês fazerem o trabalho. Então, falei da espécie, tal, de algumas características, e agora eu vou mostrar a distribuição geográfica dele. Então, originalmente, agora essa espécie é cultivada em vários lugares do mundo, etc. Mas originalmente ele é dessa região da Índia, né, Oceano Índico, aqui essa região do sul ali da China, aqui Tailândia, Coreia, e ele vai até o norte da Austrália. Então, ele é um camarão de regiões mais tropicais. Ele é um animal que prefere calor, tá? Ele não gosta muito de frio, não se adapta muito bem ao frio. Tem pessoas tentando cultivar ele em Santa Catarina, não sei se estão tendo sucesso, tá? Porque o que vai acontecer com um animal de sangue frio que não é adaptado ao frio, sendo cultivado no frio? O que vocês acham que acontece? Ele Ele vai precisar do calor do sol para se aquecer, né? E se tá frio, se é inverno, sim, com certeza ele congela e morre, né? Mas se pensar em. Se for cultivar ele na Europa, nem pensar, porque ele vai morrer congelado, com certeza, né? Ele não tem adaptação para inverno rigoroso, né? Mas ele vai morrer de frio, literalmente, né? Mas o que vai acontecer com ele? Pode ser que ele não morra, mas o metabolismo dele vai ficar bem lerdo, bem devagar, né? Bem baixinho. E com isso, ele não vai comer, não vai crescer. Ou seja, você vai ter que dar ração, cuidar do camarão e ele não cresce, não se desenvolve. Isso é um problema das espécies, tá? Posso cultivar ele em sistemas fechados, né? Galpão, sistema de recirculação, onde eu mantenho a água aquecida.
É o mesmo problema do camarão vanamei, né? Que é uma espécie tropical. No inverno aqui no sul, ele não cresce bem, ele tende a não crescer, ele fica com o crescimento prejudicado. E aí, se você for cultivar ele, criar ele dentro de um galpão fechado, uma estufa, por exemplo, alguma coisa que acumule o calor, aí tranquilo. A temperatura da água sendo mais elevada, ele vai crescer normalmente, tá? Mas precisa já ter um maior investimento aí em sistema. Então a gente vê que a produção dele no mundo é aproximadamente 200 mil toneladas, tá? Não é uma produção muito, muito grande, mas ela é constante. Ele tem um mercado que é diferente do camarão marinho. Ele não vai no mesmo mercado dos camarões marinhos, tá? Ele é um outro tipo de mercado, mas no interior tem muitos lugares que o pessoal gosta muito desses camarões de água doce também, que o pessoal está mais acostumado com essas espécies, tá? Alguns lugares eu já ouvi falar, nunca vi, mas já ouvi, que o pessoal tira aquelas garras grandes dele para vender ele como sendo um camarão marinho, tá? Aí as pessoas não conhecem e acabam comprando. Dizem que eu nunca comi, mas dizem que é muito saboroso. Acho que o professor Rodrigão já comeu e ele disse que é muito saboroso, um camarão muito bom. Habitat natural e alimentação. Vive em ambientes tropicais de água doce, influenciado por áreas adjacentes de água salgada. Então, ele é um camarão que tem que ter uma relação com o estuário, tá? Vive em águas turvas, ou seja, com alta turbidez, né? Aquela material em suspensão, não água limpinha, cristalina. São onívoros, como a maioria dos camarões também são, comendo algas, plantas aquáticas, moluscos, insetos aquáticos, vermes e outros tipos de crustáceos. Isso também é outra característica, né? Que a maioria dos camarões tem, tá? Que é essa questão de comer um pouco de tudo, né? Desde ser meio carnívoro, se ele tiver alguma coisa à disposição, mas come alga, come no substrato, come em cima do substrato bacteriano, enfim. Como a gente diz, como é que é o termo técnico para animais aquáticos que se reproduzem, que vivem e se desenvolvem em água doce, mas precisam, para reprodução, precisam da água salgada. Vocês sabem como é que se diz? Se desenvolvem. Não? São os animais catádromos. Catádromos. Faltou um acento, desculpa. Catádromos, tá? São peixes ou outros animais aquáticos que se reproduzem em água salgada, mas ou água salobra, enfim, mas se desenvolvem e passam a maior parte do seu ciclo de vida em água doce. Alguns animais fazem isso no mundo, tá? Como as enguias, por exemplo. E a gente tem, ao contrário, aqueles peixes que vivem em água doce, vivem no mar, a vida inteira deles é no mar, mas eles vão dentro dos rios em água doce para se reproduzir. E são os anádromos, como, por exemplo, o salmão, tá? Assistam algum vídeo sobre o salmão, ele é uma espécie incrível. Ele fica totalmente deformado quando chega em cima do rio. Não sei se vocês já viram isso, mas só por curiosidade. Então, a gente pode considerar que esses camarões são espécies catádromos, porque eles dependem, tá? Epa. Depois eu volto ali. Eles fazem exatamente isso. Então, observa que ciclo de vida complexo, se a gente for olhar, né? Isso aqui é um trabalho muito bom que fala sobre esses animais, sobre a reprodução desses animais, e estudou um monte de espécies de camarões de água doce,
para poder descrever o ciclo de vida. Na verdade, qualquer crustáceo pode ser considerado um biodecompositor, vamos dizer assim, porque todos os crustáceos, siris, os camarões, todos eles são onívoros, né? Então eles comem no fundo. Estou respondendo a pergunta ali, tá? Da Rafa. Então, todos eles podem ser considerados meio recicladores, vamos dizer assim, né? Eu ia falar lixeirão, mas seria meio preconceituoso contra o camarão. Eles são meio recicladores, tá? Todos eles. O siri, o camarão, a maioria dos crustáceos faz isso, tá? Por eles serem justamente onívoros. Mas é diferente. Para mim é difícil comparar, por quê? Porque quando eu penso numa barata, eu penso naquele ser nojentamente asqueroso, né? Que anda no esgoto, certo? Mas talvez na origem dela ela não era isso, né? Mas é um pouco isso. Eu sempre associo a uma coisa nojenta, né? E para mim, camarão não é uma coisa nojenta, é uma coisa fofucha. E que eu acho eles muito bonitinhos. Então eu não acho eles nojentinhos. Mas tá, dá para fazer essa associação, né? Eu tava falando semana passada que eu vi um cara comendo cigarra e ele tem um pouco gosto de camarão. Claro, né? Eles têm aquela casca crocante, igual os crustáceos têm, né? Mas eu não sei se teria coragem de comer um inseto assim. Né? Eu acho que a gente não tem essa cultura, né? Então, apesar dessa figurinha estar em inglês, tá? Para vocês. Mas o que a gente vê? Os adultos vivem. Né? Aula de inglês, aproveitando a aula de camarão. Adultos live upstream, ou seja, na parte de cima do rio, né? Ou para cima das da correnteza, enfim, na área mais de água doce. Então é lá que os adultos vivem, se reproduzem, fazem toda aquela parte da cópula, blá blá blá, tá? E aí a gente tem uma primeira tipo de reprodução que é as fêmeas, elas continuam em água doce até elas fazerem a liberação dos ovos. Os ovos não, desculpa, porque eles não são como os camarões que soltam os ovos na água. Eles incubam os ovos. Eu vou mostrar depois um videozinho bem curtinho para vocês sobre isso. Ela incuba os ovos e quando esses camarões começam a eclodir, eles são carregados pela corrente, como eles não têm jeito, eles não têm como, né, lutar contra a força das águas. Então, eles são carregados pelas correntes rio abaixo até crescerem, se desenvolverem nos estuários. E aí, à medida que eles se desenvolvem nos estuários e vão ficando juvenil, e aí sim começa a ter um poderzinho de natação, eles vão indo para a margem do estuário e vão fazendo uma migração, subindo novamente rio acima, tá? Então a gente vê água doce, freshwater aqui, e embaixo marine, né? Águas salobras ou águas marinhas, tá? Então a gente vê migração dos juvenis rio acima, tá? Ou contra o fluxo da corrente, tá? Por isso eles levam muito tempo até, vocês imaginam, né? Um animalzinho desse vai migrando muito pouquinho e assim demora um certo tempo até chegar no estoque adulto novamente, tá? Lembram disso aqui a gente chama de recrutamento, né? O tipo de reprodução B2 aqui, que é esse que está aqui no meio da figura, a gente vê que as fêmeas elas vão incubando, hatching, né? Incubando esses ovos e vão migrando rio abaixo, correnteza rio abaixo, tá? Chegou lá na região de água salobra, elas liberam essas larvas, as larvas crescem, fazem todo aquele desenvolvimento larval, e então os juvenis vão novamente migrando rio acima, tá? Então, duas formas. Primeira forma, a fêmea desova e as larvas descem o rio. Segunda forma, as fêmeas descem o rio e desovam já em água salobra ou salgada, e aí depois as fêmeas migram novamente, ou às vezes ela até morre, porque ela já é adulta e muitas vezes ela entra em exaustão reprodutiva, muitas vezes ela nem volta, ela morre.
Que você sabe que o ciclo de vida deles não é muito longo, né? Eu falei para vocês aqui, do camarão rosa, por exemplo, é um ano e meio que eles vivem. Então são animais de uma vida muito curta, né? O que aconteceu? Tá travando aqui tudo. Ah. Bom, aí nesse estudo eles viram uma questão assim: o número de estágios larvais, tá? Na parte esquerda aqui, né? No Y do gráfico, a gente tem o quê? Número de estágios larvais. Quantas larvas ele se transforma? Então você vê que tem 0 larvas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, até 11 estágios larvais, tá? Vocês lembram que eu falei para vocês que o Vanamei ele tinha 5 estágios de Náuprio, 3 de Zoea e mais 3 de Mises, ou seja, ele tem 11 estágios larvais. E já esses animais, a gente tem 0 estágio larval, ou seja, já eclode pós-larva, e a gente, que eles chamam de, esse aqui embaixo, tá? Esse círculo aqui embaixo, desenvolvimento direto ou abreviado, tá? Ou eles têm um desenvolvimento larval longo, estendido, tá? Então, o que, que eles viram? Que a maioria desses animais, que são esses animais que produzem. O que, que eles viram? Que. Desculpa, eu vou mostrar essa figura que daí vai ficar mais claro para vocês. Esses animais que têm ovos pequenos, que colocam o ovinho dele bem pequenininho, eles vão ter essa anfidromia, ou seja, um desenvolvimento larval muito alongado. Então, ele investe em maior quantidade de ovos, os ovos são menores, tá? Então, é menos vitelo, menos energia, tudo isso que ele vai ter que pôr. Só que esses animais vão passar por diversos estágios larvais até chegar à idade adulta. Então tá. Então, o que eu estava falando sobre o tamanho dos ovos, né? Já esses animais que investem em poucos ovos, mas são ovos bem grandões, eles tendem a ter esse desenvolvimento larval abreviado ou até mesmo não ter desenvolvimento larval nenhum, ou seja, esses organismos conseguem ter um ovo grande o suficiente para o animal se desenvolver ali dentro do ovo, e quando ele eclode, ele já eclode um camarãozinho pequenininho, tá? Isso é outra característica que não existe nos camarões marinhos. Todos eles têm esses ovos pequenos que ficam no plâncton e que precisam de 10, 8, 9, 10 estágios larvais, 11 estágios larvais para se desenvolver, tá? Diferente desses camarões de água doce, que cada um tem um tipo de desenvolvimento um pouquinho diferente dos outros. Cada espécie tem um jeito, vamos dizer. Então, aqui também é uma outra figura desse mesmo trabalho, tá? Então, aqui a gente vê as fêmeas em água doce, elas migram, desovam, né? Os juvenis se desenvolvem e depois voltam ao estoque adulto, rio acima. Outra coisa muito interessante é essa daqui. O período de desova está associado às épocas de chuvas, de monções, de chuvas, tá? Porque, obviamente, se eu tenho muita chuva, eu tenho um volume de água grande que vai transportar de forma bem mais fácil as fêmeas ovadas ou então as larvas em direção ao estuário, certo? E para não atrapalhar esse fluxo, para ele voltar, né, e recrutar para o estoque adulto, normalmente os juvenis já estão grandes o suficiente para recrutar na estação da seca. E aí eu tenho menor volume de água, o rio está com menos correnteza, e aí ele consegue fazer essa caminhada rio acima, tá? Na época de seca. Então aqui eles fizeram uma análise, né? Ao longo de todo esse rio, do estuário ao rio, correnteza acima. E o que, que eles observaram? Que alguns camarões
migram um pouquinho e já permanecem naquele ambiente. Outros vão migrando um pouco mais, vão migrando um pouco mais, enfim. Não existe uma lógica muito certa até quanto eles têm que migrar, até onde eles vão rio acima. À medida que eles vão encontrando um ambiente propício, um nicho ali para ficar, eles acabam crescendo, se desenvolvendo nesse local. Eu pulei ali uma figurinha, deixa eu só voltar. Esse sobre o Macrobrachion Rosenberg, né? Os países produtores. Então a gente vê que os principais países produtores, né? Um deles é o Brasil. A gente produziu realmente muito forte uma época. Hoje em dia já está um pouco mais fraco, mas a gente tem o pessoal da Federal do Paraná, por exemplo, Palotina, que tem trabalhado na reprodução do Macrobrachion Rosenberg. A gente tem também os Estados Unidos, que tem trabalhado, e principalmente, né, os países asiáticos que trabalham mais forte em cima dessa espécie. Em alguns países da África também já existe cultivo, e existe lá até no Alasca. Não, é por causa dos Estados Unidos aqui, né? O Alasca tá junto. Tá, e aí foi feito um estudo também bem interessante sobre as espécies brasileiras. Quais são esses camarõezinhos que a gente tem no Brasil? Então, a gente tem o Macrobrachium surinâmico, o Macrobrachium amazônico, o Macrobrachium carcinus, o raianense, o acanthurus e o oufese, tá? A gente tem diversas espécies, acredita-se que tenha muito mais, que não são estudadas, não são conhecidas. Na nossa região, eu sei que tem o Macrobrachium carcinus e o Macrobrachium acanthurus, tá? Que é o camarão canela. E o carcinus é um camarão que tem lá no laboratório lá de zoologia. É um camarão, eles chamam pitu, camarão pitu do rio, tal. É um bem escuro, bem preto assim. E enquanto o acanthurus ele é castanho, por isso que eles chamam de camarão canela. Deixa eu ver se eu consigo botar o. Vou passar só esse, terminar aqui os slides, aí a gente mostra. Então, aqui o dimorfismo sexual, então a gente vê de novo, né? As quelas são bem diferenciadas, né? Dos machos, tamanho também é maior. Mas aqui no abdômen, na parte do abdômen, e nos camarões marinhos é muito parecido, praticamente igual isso, tá? A gente tem nos machos, a gente tem a barriga deles, aqui a primeiro segmento do abdômen aqui é liso, enquanto as fêmeas, elas têm aqui, ó, no último par de periópodes aqui, elas têm essa região aqui que se chama télico, onde o macho gruda a bolsa de esperma. Aqui, no caso, ela tá fecundada, porque dá para ver, né, essa mancha branquinha em cima dela, é a bolsa espermática que tá ali grudada na barriga da fêmea, pronta para fazer a fecundação dos ovos, tá? O macho, ele tem uma estrutura tipo um gancho que se chama petasma, que ele encosta na barriga da fêmea, no tênico da fêmea, e injeta essa bolsa espermática na fêmea. Um ganchinho bem, bem pequenininho. É difícil ver ele. Eu vou tentar. Eu acho que eu tenho. Depois para camarão marinho eu tenho umas fotos assim, mas é bem pequenininho, tá? Então aqui, olha só que interessante essa figura maior do centro. Eu tenho um macho, outro macho e uma fêmea. Então você vê que a fêmea, a garra dela é bem menor e tudo. Esse aqui tem uma garra meio desenvolvida, meio acastanhada. Esse aqui uma garra bem azul, escura. Esse aqui é o macho dominante, é aquele que está dominando aquele pedaço de território. E esse aqui não é o macho alfa, é o macho acompanhante. Então, ele não tem acesso às fêmeas, ele muitas vezes apanha do macho dominante, tá? De novo, aqui a gente vê eles aqui em cima, a vista de cima aqui, macho dominante, macho não dominante e fêmea, tá? O que acontece se esse macho dominante morrer? Esse outro macho ocupa a posição de macho dominante, então aquela dele fica bem azulada, escura também, tá? Aqui dá para ver ele no aquário, né? Eles são bem bonitos, né? Um animal bem decorativo, né? Porque ele é
Muito bonita a carapaça dele azulada, as garras azuladas. Ele tem um rostro, né, que é aquela estrutura do espinho da cabeça, bem grande também. Então depois a gente vai falar mais sobre a parte de larvicultura. Eu quero só mostrar para vocês um videozinho onde a gente vê. Vou ver se eu encontro aqui. Ah, tá aqui. Esse aqui é um camarão de aquário, tá? Mas só para vocês verem a estrutura, essa parte reprodutiva do camarão, não tem nem som, vídeo, não tem nada, mas é só para vocês observarem ali. Eles conseguiram filmar no aquário. Esse camarão é um camarão de água doce que incuba os ovos e a gente consegue ver. Deixa eu cortar minha câmera aqui. Eita, foi outro vídeo agora. Ai. Queria que ele ficasse maior para a gente poder enxergar melhor. Mas vocês estão vendo, né? Então, todos esses pinguinhos aqui preto são os olhinhos, né, das larvinhas que estão eclodindo aqui dos ovos, tá? Então, esses camarões de água doce, eles não desovam liberam os ovos na água, como os camarões marinhos. Eles incubam nessa parte ventral aqui, as fêmeas incubam nessa parte ventral, tá? E aí ele faz esse movimento sincronizado aí para tentar ajudar na liberação das larvas, tá? Provavelmente ela já deve ter liberado bastante larva, porque tem poucos que sobraram ali. Normalmente é uma quantidade de ovos bem, bem grande. Bateu o desespero agora. Esse é o camarão, eles chamam de camarão fantasma, né? Olha lá, também, ó. Tem que ficar grande, não tô conseguindo. Olha lá, a gente vê esses movimentos, né, sincronizados dos pleópodes, né, das patas traseiras ali. Ó, dá pra ver a patinha quelada ali, que ela passou em cima do olho, né? Ele escreveu ali no vídeo que um camarão tentou atacar um peixe tentou atacar o camarão. Mas não faz mal, porque se ele perde alguma estrutura, alguma parte de estrutura, na muda, quando ele vai trocar a casca, né, o termo certo é ecdise, ele vai regenerando essas partes perdidas, a não ser que seja uma parte vital, né, que ele não consegue regenerar. Mas se ele perde uma antena, se ele perde uma pata, até mesmo o olho, já tem estudos que mostram que ele consegue regenerar, tá? Olha lá a larvinha. Eles nadam para trás. Eles nadam para trás porque justamente eles não têm ainda desenvolvido todas as estruturas todas essas patas, né, todas essas garras, né? E aí a única forma como ele se move é através do movimento abdominal, que é aquele movimento que ele faz, né? Movimento em forma de alicate, forma de tesoura, né? Que ele dá aquele salto para trás. É o único movimento
é o principal movimento que uma larva vai ter, porque os outros movimentos, ele só vai conseguir ter uma boa natação, etc., quando ele tiver desenvolvido bem todas as patinhas ali dele. Epa. Vou interromper aqui a gravação.